Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, está mais um dia com a graça do nosso Senhor passando aqui para nós, né? Tirar um minuto do nosso dia para nós meditar na palavra e ouvir a voz de Deus. E eu creio que Deus vai falar com você também, meu irmão, através da palavra. Tira um minuto do seu dia, da sua vida, para você meditar e ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é o caminho, né, da salvação. Então, quando você ouve a palavra é eficaz, ela que cura, que liberta, que transforma e que nos salva. Então, ouve a palavra, medita na palavra, dia e noite. Sempre Deus dá, né? Deixa essa palavra para nós, né? Sempre, né? Falando, alertando, para nós meditar na palavra e ouvir a voz de Deus, né? Não adianta só nós ouvir e não praticar, meditar, né? Estudar a palavra, né? Então, nós temos que estudar a Bíblia, estudar aquilo que Deus deixou para nós saber, né? Quando a pessoa está pregando a palavra, a verdadeira palavra, para não ser enganado outras pessoas, né? As falsos profetas deste mundo, aquela pessoa que não está pregando a verdadeira palavra de Deus, enganando pessoas, né? Por, por ganhar outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Que Deus venha abençoar você com a palavra, que Deus, né, venha te dar sabedoria para você meditar e ouvir e, né, sempre entender a voz de Deus, porque Deus fala conosco de vários jeitos, em sonho e na palavra, com pessoas, né? Sempre usa do jeito dele, da vontade dele na nossa vida, né? Tudo acontece do jeito de Deus, porque Deus é fiel, Deus é bom, todo tempo Deus é bom conosco, nós devemos meditar na palavra, e eu creio que Deus vai falar com você também, meu irmão. Então vamos meditar na palavra. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, que Deus venha abençoar a sua vida e outras vidas também. E Deus abençoa aquele que curte, comenta e compartilha e se inscreve no canal, né? Então Deus te abençoa poderosamente a sua vida e sua família, né? E Deus fala conosco lá em Provérbios, a palavra de hoje, né? 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvido à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá um bem, mas os infiéis só desejará a violência. Quem vigia a sua palavra conserva a sua vida, mas quem fala demais arruína a si mesmo. Mas o preguiçoso deseja e nada tem, mas os desejos dos que se esforça será entendido, atendido, né? Perdão, atendido, né? A justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e o desonra, né? Justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subestima pecado, né? Uns se diz rico sem ter nada, outros diz pobre, tem muita riqueza e o resgate pela vida de alguém são a riqueza que nele tem, mas pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz do justo brilha eternamente, mas a lâmpada do ímpio se apagará, né? Glória a Deus, que palavra, né? Abençoada essa palavra, né? Em Provérbios, né? Diz sempre, né? A palavra que aqui fala sobre, né? O pai, né? Que aquele filho que ouve e obedece a palavra e os mandamentos de Deus, aquele filho que obedece, que Deus está nos ensinando, que Deus está nos corrigindo. Então, nós somos os filhos de Deus e Deus é nosso pai. Então, nós devemos ouvir e obedecer os mandamentos de Deus, a correção, né, de Deus, porque Deus, às vezes, repreende o que nós estamos fazendo por nosso bem, para nós não andar no caminho da perdição, nem no caminho do ímpio, e nem fazer coisas erradas, andar no caminho do pecado. Isso não agrada a Deus. Por isso que Deus fala que aquele filho desobediente não agrada ao pai, só desagrada, né? Porque ele é ímpio e ele só prega a injustiça, ele não é justo com nada. Tudo que ele faz está errado, porque ele prega e faz aquilo que o pai não quer.
Então nós devemos fazer o que o nosso Pai quer, o nosso Pai que está no céu, obedecer os mandamentos dele, obedecer o que é bom para nós, porque tudo isso é bom para nós, né? E ele disse, né, que tudo que nós fazemos por bem, nós acrescenta vida. E aquele que não faz, o infiel, não tem, né, nada disso, que tudo que ele faz, né, é para a ruína da própria vida. E Deus diz também que tudo aquilo que nós fazemos com amor, né, com retidão para ele, esforçar, né, agradar, Deus sempre faz o melhor para nós. E ele diz também aquele, né, que tem rico, que tem acha que tem riqueza e não tem nada. E o pobre acha que não tem nada, ele tem tudo, porque ele tem Deus. E às vezes o rico tem tudo, dinheiro, tem riqueza, mas não tem a paz com Deus, não tem a presença de Deus. E tem tantas pessoas assim neste mundo, diz que tem tudo e não tem nada, não tem Deus na vida, não busca a Deus, não medita, né? Não faz aquilo que Deus está nos pedindo para nós fazer, nos obedecer a Ele, servir a Ele com amor, com retidão, né? Tem tanta pessoa, né, presa na riqueza, no dinheiro deste mundo, e outros pobres, e acha que não tem nada e tem tudo porque ele tem Deus. Aí pensa que tá sem nada. Eu não tenho nada em casa, eu não tenho nada, mas tem Deus, gente. Quando você tem Deus, você tem tudo na vida. Basta você ter a presença de Deus e buscar a presença do Espírito Santo. Ele está com você, já é tudo. Isso é tudo na nossa vida. Ter a paz com Deus e ter a luz de Deus. Aquele que não tem a luz anda nas trevas. A lâmpada do ímpio se apaga porque ele não tem luz. O ímpio só faz coisa errada, só segue o caminho errado, o pecado, a iniquidade, né? Não obedece o pai. Então não seja esse filho tolo, desobediente, seja um filho obediente ao pai, obedece nosso Deus, obedece a tua palavra, serve o Senhor com retidão, com amor, entrega a sua vida hoje a Jesus Cristo, que só Ele é digno da nossa salvação, da nossa vida, da nossa alma. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Para nós ir o nosso Pai, nós temos que passar por Jesus. Então, entrega a sua vida a Jesus Cristo para você chegar até o nosso Pai e obedece os mandamentos do Pai, que é o nosso Deus poderoso. Amém? Fica com Deus, fica na paz, que Deus venha abençoar você com essa palavra, né? Que Deus fala com você também através da palavra. Tira um minuto para Deus, busque a Ele quanto é tempo, ouve os mandamentos de Deus, que Deus possa te abençoar. Amém? Fica com Deus, fica na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.